Meus amigos, sem querer fazer sensacionalismo, não é esse o interesse, mas temos hoje que pensar o seguinte, que o mundo está de novo muito próximo a uma escalada militar que pode sim levar à Terceira Guerra Mundial. E são três os pontos principais que podem, digamos, acionar esse gatilho. O Irã, o mais perigoso deles, a Venezuela e a Coreia do Norte. Em relação ao Irã, a situação está bastante tensa porque o Irã passou para uma fase de chantagear a comunidade europeia ou as principais nações europeias, ou as principais forças europeias, a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha, por dinheiro, ou retomará em 60 dias o seu enriquecimento de urânio. Isso é uma chantagem. Mas é uma chantagem motivada pelo bloqueio econômico que os Estados Unidos está exercendo com bastante sucesso. O Irã está zerado de dinheiro, está falido, tem problemas internos bastante dispendiosos, teve uma enchente quase que no país inteiro, perdeu boa parte de sua infraestrutura e precisa também continuar armando grupos terroristas como Hezbollah e Jihad Islâmica Palestina. Enfim, precisa manter uma condição mínima de sobrevivência interna e precisa ainda assim alimentar os inimigos de Israel, pois a sua missão como Estado, entre aspas, é a destruição de Israel. Pois bem, para isso precisa de dinheiro, e o dinheiro que ele esperava receber da União Europeia não veio. Tentarei explicar isso de modo bastante resumido. Os Estados Unidos, há um ano atrás, retiraram-se daquele acordo assinado pelo Irã e Barack Obama para o fim do enriquecimento de urânio no Irã em troca de muito dinheiro. Os Estados Unidos saíram disso porque sabiam que o Irã estava recebendo dinheiro, mas continuava, de certo modo, mantendo a sua indústria bélica de pé. Porém, a União Europeia não saiu do acordo. Somente os Estados Unidos de Donald Trump saíram do acordo. A União Europeia continua mantendo esta, entre aspas, ironicamente falando, boa relação com o regime dos ayatolás. Acontece que, com o embargo econômico dos Estados Unidos, os ayatolás passaram a pressionar a União Europeia. Queremos dinheiro, ou então vamos sair do acordo, o acordo que eles ainda mantêm, Irã e União Europeia. Em 60 dias estamos aí com as centrífugas a todo vapor, enriquecendo urânio para as bombas atômicas. A União Europeia, como está aqui hoje, em nota do The Times of Israel, a representante, pelo menos de Grã-Bretanha, França e Alemanha nessa negociação, diz que não dará dinheiro para o Irã, não. A matéria diz o seguinte: as potências europeias afirmaram na quinta-feira que ainda apoiam o acordo nuclear com o Irã, mas rejeitam os ultimatos, ou seja, a chantagem de Teherã para mantê-lo vivo. Rejeitamos qualquer ultimato e avaliaremos o cumprimento do Irã com base no desempenho do Irã em relação a seus compromissos nucleares sob um acordo de 2015, disse a chefe de política externa da União Europeia, Federica Mogherini. Pois bem, por outro lado, os Estados Unidos já enviaram para o Oriente Médio um porta-aviões, o USS Abraham Lincoln, e bastante bombardeiros, os B-52, os famosíssimos B-52, numa clara resposta ao Irã. Nós estamos aqui prontinhos para a guerra. Essa é a vontade de John Bolton, segundo uma matéria do Independent, assinada por Nigar Mortazavi, que é uma iraniana que vive nos Estados Unidos, vive em Washington. Ela diz o seguinte, que na verdade Donald Trump não estava muito interessado numa guerra com o Irã, contra o Irã.
e nem mesmo na derrubada imediata do regime dos ayatolás. A pressão, contudo, que para uma guerra vem de John Bolton, que sempre há muito tempo tem se mostrado favorável a uma intervenção militar no Irã. Há muito tempo já, desde a guerra, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, John Bolton vem manifestando essa vontade. Por quê? Porque John Bolton considera que o Irã não é um Estado. E nisso ele tem muita razão. O Irã comporta-se como uma seita religiosa das mais radicais e perigosas, e não como um Estado. E de uma seita radical e com bastante armamento pode-se esperar de tudo, principalmente a destruição de Israel, porque esta seita vive para a chegada de um possível Messias, segundo os iranianos. Mas o tal Messias, ou tal Mahdi, só viria depois que os judeus fossem exterminados da face da terra. Então, para um Estado que se comporta dessa maneira, evidentemente que a comunidade internacional tem que abrir os olhos, enxergá-lo sob a perspectiva mesmo de um inimigo. E essa é a posição de John Bolton, e John Bolton tem feito Donald Trump assim também pensar. O Irã é sim um grande perigo para a paz no mundo e está sempre, evidentemente, forçando a barra em relação a Israel. Agora, o Serviço de Inteligência de Israel apontou para os Estados Unidos de que o Irã tem um projeto de destruir todos os interesses americanos na região, todas as bases, o que ainda existe lá de americano no Oriente Médio. E é por isso também que o USS Abraham Lincoln está lá. É muito possível que haja sim uma guerra, porque o Irã está, vejam bem, chantageando a Europa, que até agora estava ali como aliada do Irã. Se, e no momento em que o Irã perder esse apoio dessas três forças europeias, Grã-Bretanha, Alemanha e França, se e quando o Irã perder o apoio da Europa, bem, aí os Estados Unidos certamente se sentirão um pouco mais à vontade para entrar nessa discussão de forma pesada. O outro grande e gravíssimo ponto aqui de desequilíbrio, ou melhor, de possível guerra ou intervenção americana é a Venezuela, obviamente. Por quê? Porque uma vez fracassado o levante da liberdade que quase derrubou Maduro, Maduro voltou com muito mais poder e o terror está se espalhando de forma generalizada na Venezuela. A coisa está lá muito mais complicada e perigosa do que imaginamos. Ontem, por exemplo, o vice-presidente da Assembleia Nacional Venezuelana foi raptado pela força do ditador Maduro. Foi levado preso sem justificativa nenhuma. Ou melhor, a justificativa é que ele havia apoiado a tentativa de golpe, como chama o governo Maduro, ao levante de Guaidó, ao chamamento de Guaidó do povo para derrubar Maduro. Pois bem, hoje o secretário-geral da OEA, essa matéria está no Infobae, destacou que os esforços de mediação do grupo formado por países europeus e latino-americanos não funcionaram. Obviamente que não. Aliás, funcionaram a favor de Maduro e da Rússia, para dizer a verdade. Ademais, convocou, pediu que se use os instrumentos de direito internacional para colocar fim aos crimes de lesa humanidade da ditadura chavista. Há uma pressão hoje da Organização dos Estados Americanos para que, evidentemente, os Estados Unidos, com seus aliados, como, por exemplo, ontem os Estados Unidos elevaram o Brasil à categoria de aliado militar, tomem
uma posição definitiva em relação ao que está acontecendo na Venezuela. Por quê? Porque lá, um pouco diferente do Irã, embargo econômico não tem surtido efeito. O ditador Maduro tem um mercado muito rentável que ainda alimenta o seu governo, o mercado da droga. O Irã tem um mercado do aço, mas principalmente do petróleo. E aí é mais possível de controlar. Secar a torneira no Irã é mais fácil do que na Venezuela. E é por isso que a Organização dos Estados Americanos está, em outras palavras, pedindo uma intervenção militar. Se os Estados Unidos realmente entrarem na Venezuela, bem, aqui teremos um conflito com o Irã também, mas principalmente com a Rússia. E o terceiro foco, o terceiro ponto de bastante perigo no momento é, novamente, a Coreia do Norte, do ditadorzinho, o menino maluquinho, Kim Jong-un. Hoje, nessa madrugada, na nossa madrugada aqui, ele estava soltando novamente mísseis perigosíssimos, fazendo testes com mísseis não anunciados, não comunicados, sobretudo ao vizinho, a Coreia do Sul. É claro que isso tem um efeito mais simbólico do que prático. Pode ser que os mísseis nem levavam nada dentro. Mas só pelo fato de fazer os tais testes, entre aspas, sem avisar ninguém, é claro que ali estava um recado. Nós podemos fazer isso a qualquer momento, mas não de brincadeirinha, de verdade. Porque lá na Coreia do Norte, o problema também é din-din. Kim Jong-un foi a China e depois foi a Rússia. Foi a Rússia e a China, inclusive andou pela China e pela Rússia em trens blindados, com muitos vagões vazios, provavelmente. Talvez esperasse que esses vagões voltassem para a Coreia do Norte cheios de ouro, e isso não aconteceu. A China não está esbanjando dinheiro como imaginávamos, ou como imaginamos. A China tem um problema, uma dívida interna hoje muito grande, estão tentando escondê-la. E a Rússia, como bem sabemos, também está atrás de dinheiro. Está atrás de dinheiro que investiu na Venezuela e está atrás de dinheiro que deveria ter transferido para a Ucrânia. Não o fez, não pagou a quebra de contrato do gás que deveria ter fornecido para a Ucrânia de 2014 a 2016 e ainda quer tomar-lhe mais uma parte do território, se não todo. Tem muita vontade a Coreia do Norte de dinheiro, mas no momento uniu-se a vizinhos aparentemente ricos, mas sem dinheiro no bolso. Esse é o cenário que estamos vivendo. Pode acontecer a qualquer momento aí uma guerra, sim, um conflito muito pesado entre Estados Unidos e Irã, que pode trazer muito prejuízo, como disse a analista Nigar Mortazavi, muito prejuízo para americanos, para iranianos sobretudo, e também para a Europa. Na outra ponta, um pouco mais afastado do ponto central do cenário, está Israel, convivendo estranhamente quieta com os inimigos ali, debaixo de suas barbas, se armando com dinheiro do Catar. Durma-se com um barulho desses. Até depois, amigos.